o livro de Enoque e o mistério de sua exclusão da Bíblia. Você já se perguntou por que o livro de Enoque, repleto de visões celestiais e histórias que desafiam a lógica humana, não faz parte da Bíblia que conhecemos hoje? Este texto fascinante, que muitos acreditam conter segredos sobre os anjos caídos e os mistérios do mundo espiritual, foi deixado de fora. Mas a pergunta que não quer calar é: quem decidiu isso e por quê? Hoje, você vai descobrir os 5 motivos que levaram ao banimento deste livro das Escrituras Sagradas e como essa decisão moldou a fé cristã como a conhecemos. O que será que Deus quis nos ensinar ao permitir que apenas determinados livros fossem incluídos na Bíblia? Se você já sentiu aquela inquietação de saber mais sobre os bastidores da formação do cânon bíblico e se pergunta o que isso significa para a sua fé, fique comigo até o final deste vídeo. Vou revelar um fato enigmático sobre o livro de Enoque que você talvez nunca tenha ouvido antes. Antes disso, quero te convidar a fazer parte de uma comunidade que busca a verdade das Escrituras, porque aqui desvendamos mistérios bíblicos com profundidade e clareza. Escreva "Eu creio" nos comentários para declarar sua fé. Deus te trouxe aqui por um propósito. Não ignore esse chamado. E enquanto mergulhamos neste mistério, lembre-se, a pergunta que fica é: o que o livro de Enoque esconde que tantos quiseram silenciar? Responderemos isso ao longo do vídeo. Fique atento. Mas antes, curta. E se for novo por aqui, inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe com alguém no WhatsApp para fortalecer a mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe e abra seus caminhos. A história de Enoque se divide em 2 principais linhas narrativas, ambas envolvendo homens justos e devotos que carregavam o mesmo nome. A primeira narrativa nos apresenta Enoque, filho de Caim. Mencionado brevemente em Gênesis, ele é descrito como o fundador de uma cidade, mas sua história é relativamente curta e não apresenta detalhes sobre sua vida espiritual. A segunda e mais conhecida narrativa se concentra em Enoque, filho de Jared, que pertence à linhagem de Sete, o filho piedoso de Adão. É sobre este Enoque que a Bíblia nos oferece um retrato mais completo, descrevendo-o como um homem que andava com Deus. Gênesis 5, verso 24. A Bíblia nos diz que Enoque agradou a Deus a ponto de ser transladado para o céu sem experimentar a morte física. Hebreus 11:5. Essa transladação é um evento único nos relatos bíblicos, e Enoque se junta a Elias como as únicas figuras bíblicas que não morreram, mas foram levadas diretamente para a presença de Deus. Ao longo dos séculos, a figura de Enoque se tornou objeto de muitas especulações e interpretações. Uma das mais intrigantes é a existência de um livro apócrifo que leva seu nome, o Livro de Enoque. Esse texto, não incluído no cânon bíblico, contém visões apocalípticas, descrições detalhadas dos anjos caídos e profecias sobre o fim dos tempos. O livro de Enoque foi descoberto em fragmentos e traduzido para diversas línguas, influenciando profundamente a tradição judaica e cristã primitiva. No entanto, a autenticidade e a datação do livro de Enoque são temas de intenso debate entre os estudiosos. E um dos principais tópicos é: por que o livro não está na Bíblia? A seguir, relevamos 5 motivos que fez com que o livro de Enoque fosse banido da Bíblia. Primeiro motivo: a inspiração divina é o critério supremo. O cânon bíblico não foi formado por acaso ou preferências humanas. Há uma linha clara de autorização divina que conecta os livros bíblicos, evidenciada pelo testemunho interno da Escritura. Jesus, os apóstolos e os profetas reconheciam os textos inspirados.
No entanto, o livro de Enoque não faz parte dessa lista inspirada. Ainda que seja mencionado em Judas, 1º verso 14, isso não valida sua inclusão no cânon. Assim como Paulo citou poetas gregos sem considerar seus escritos como inspirados, Judas utilizou o livro de Enoque como referência, não como escritura divina. Segundo motivo, sua origem é contestada. Diferentes seções do livro de Enoque foram escritas em épocas distintas e sua autoria é atribuída a Enoque, o 7º depois de Adão. Contudo, a cronologia e o estilo literário indicam que ele foi composto por vários autores, muitos séculos após a morte de Enoque. Isso contrasta com os livros bíblicos, que possuem uma autoria clara e testemunhos que corroboram sua autenticidade histórica e espiritual. Terceiro motivo, seu conteúdo é questionável. Algumas passagens do livro de Enoque contêm detalhes que não encontram paralelo ou confirmação no restante das Escrituras. Por exemplo, ele descreve anjos rebeldes de forma específica, mas em Gênesis 6 versos 1 e 4, a narrativa é breve e não entra em tantos detalhes. A palavra de Deus foi escrita para nossa salvação e edificação, não para especulações sem valor eterno. Quarto motivo, não foi amplamente reconhecido pelos judeus e cristãos primitivos. A tradição judaica reconheceu como escritura apenas os livros que compõem o Antigo Testamento atual. Jesus e os apóstolos citaram extensivamente o Antigo Testamento, mas nunca endossaram o livro de Enoque como inspirado. Da mesma forma, a igreja primitiva, ao reconhecer o cânon, optou por não incluir o livro de Enoque. Isso demonstra que a comunidade de fé, guiada pelo Espírito Santo, discerniu que ele não fazia parte da revelação divina. Quinto motivo, a suficiência das Escrituras. Tudo o que precisamos para nossa salvação, ensino e vida com Deus está contido nos 66 livros da Bíblia. Não acrescente nada às palavras dele, para que você não seja repreendido e considerado mentiroso. Provérbios 30, verso 6. O livro de Enoque, embora interessante, é desnecessário para o plano redentor de Deus. Ele não acrescenta verdades essenciais àquelas já reveladas e pode causar confusão se considerado Escritura. Sabendo disso, somos chamados a confiar plenamente na Bíblia como a palavra inerrante de Deus. Se você ainda tem dúvidas ou curiosidades sobre o tema, lembre-se de que a verdade divina é acessível para aqueles que buscam com corações humildes. Não permita que algo além das Escrituras desvie sua atenção do que é essencial. Jesus Cristo, o Salvador que transforma vidas e concede a paz que excede todo o entendimento. Se você deseja experimentar essa paz e entregar sua vida a Jesus, agora é o momento. Feche os olhos e repita esta oração com fé. Senhor Deus, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Creio que Jesus Cristo é o teu Filho, que morreu e ressuscitou para me salvar. Hoje entrego meu coração a Ele e peço que transforme minha vida. Ajuda-me a confiar na tua palavra e a viver de acordo com os teus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, compartilhe nos comentários. Eu entreguei minha vida a Jesus. Busque uma igreja cristã comprometida com a verdade da palavra de Deus e permita que Ele guie cada passo seu. Que Deus te abençoe. Imagine por um instante que sua vida fosse como uma cidade murada. Dentro dessas muralhas, você encontra paz, propósito e proteção. Mas do lado de fora, inimigos ferozes tentam constantemente invadir. E se eu lhe dissesse que existe uma chave espiritual que pode blindar a sua existência de tal forma que nenhuma força contrária possa derrubá-lo? Essa blindagem não é um conto de fadas, mas uma promessa infalível de Deus.
revelada na vida de um homem chamado Jeremias. Jeremias foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Não havia margem para erro, nem plano alternativo. Ele era chamado para um propósito eterno. Isso é incrível, porque a mesma palavra que declarou sobre Jeremias ecoa sobre você hoje. Deus não erra. Ele não escolhe por acaso. Quando você crê, algo começa a mudar dentro de você. Sua história começa a se alinhar com os planos daquele que escreve cada página com precisão divina. Se esta mensagem fala ao seu coração, declare com fé nos comentários: eu acredito. Que juntos possamos crescer em santidade e viver uma vida que glorifique o nosso Criador. Pedimos que fique conosco até o fim, pois vamos fazer uma poderosa oração pedindo que Deus revele cada vez mais os seus propósitos, para que possamos fazer a sua vontade e agradá-lo cada vez mais. Mas antes, curta, compartilhe com 3 pessoas no WhatsApp e, se for novo por aqui, inscreva-se no canal para fortalecer a mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe e abra seus caminhos. O chamado de Jeremias veio em um momento de incertezas e trevas. Ele era jovem, inexperiente e provavelmente se sentia incapaz. Mas Deus não olhou para suas limitações. Em vez disso, disse: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Essa é a primeira atitude que transformou Jeremias e que pode transformar você. Confiança absoluta em Deus. Não importa o tamanho do desafio. Quando você confia, Deus luta por você. Jeremias também precisou de coragem para falar a verdade. Ele foi enviado a uma nação rebelde para confrontar reis e líderes com mensagens nada agradáveis. Muitos tentaram silenciá-lo, mas Jeremias sabia que o que carregava era maior que o medo da rejeição. Ele disse: mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores. Você consegue sentir o peso disso? É como se Deus dissesse: se você estiver comigo, ninguém poderá contra você. Houve momentos em que Jeremias chorou, sentiu-se esmagado pelo peso do seu chamado, mas ele se recusou a desistir. Aqui está a terceira atitude: persistência inabalável. Ele declarou: a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Jeremias encontrou força no que Deus lhe dizia. E você, já experimentou a alegria que só vem de mergulhar na palavra de Deus? Outra característica marcante na vida de Jeremias foi sua obediência radical. Deus o mandou comprar um cinto de linho e depois enterrá-lo. Isso parecia estranho, mas Jeremias obedeceu sem questionar. Mais tarde, Deus explicou que aquilo era um símbolo para o povo de Israel. Jeremias sabia que obedecer a Deus, mesmo sem entender, era a chave para experimentar o sobrenatural. Quando você obedece, os céus se abrem sobre a sua vida. Por último, Jeremias tinha uma fé inabalável no plano de Deus, mesmo quando parecia que tudo estava desmoronando. Ele viu Jerusalém ser destruída e seu povo ser levado cativo. Ainda assim, profetizou a esperança. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que promessa poderosa! Não importa quão caótica seja a sua situação, Deus tem um plano para te dar esperança. Se você está ouvindo isso, saiba que essas atitudes não são apenas sobre Jeremias, elas são um convite para você. Deus está chamando você para confiar nele, ser corajoso, persistir, obedecer e ter fé. Escreva aqui nos comentários: eu creio. Declare que você aceita a blindagem espiritual que Deus oferece. Agora, quero te convidar a dar um passo ainda maior. Assim como Jeremias foi chamado, você também é.
Jesus Cristo veio para te libertar do peso do pecado, te dar propósito e te reconectar com Deus. Ele disse: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Hoje, Ele bate à porta do seu coração. Você está disposto a deixar Ele entrar? Se você ficou até aqui, saiba que Deus não se esqueceu de você. Não importa o que você tenha enfrentado, a mão dele está estendida. Ele te chama pelo nome, assim como chamou Jeremias, porque você é precioso para ele. A vida é incerta, mas quando você escolhe viver para Cristo, ganha a segurança eterna. Hoje, Jesus está te convidando a caminhar com ele. Você está pronto para dizer sim? Não adie essa decisão. Sua vida nunca mais será a mesma. Se essa mensagem inspirou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir também. Peço que não ignore, pois o compartilhamento é uma forma de evangelizar e proclamar a palavra de Deus. Feche os olhos agora, vamos juntos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me apresento diante de Ti, reconhecendo que, assim como Jeremias, preciso da Tua graça e direção. Obrigado por me escolher, mesmo antes de eu nascer, e por me chamar para um propósito maior. Hoje, eu abro meu coração para Jesus, reconhecendo-o como meu Salvador e Senhor. Eu renuncio a todo medo, dúvida e desânimo e declaro que minha vida está nas Tuas mãos. Fortalece-me para confiar em Ti, ter coragem, persistir, obedecer e nunca perder a fé. Eu Te entrego tudo, Senhor. Usa-me para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei como é enfrentar desafios e se sentir sem saída. Foi por isso que preparei algo especial para te ajudar nessa jornada. Se você gostaria de se aproximar mais de Deus, apresento a você o e-book 90 Dias de Transformação, com mais de 90 devocionais de fé, um para cada dia ou situação que você enfrenta. São devocionais guiados para momentos de angústia, alegria, dúvidas ou gratidão. Ao adquirir esse e-book, você não estará apenas recebendo mensagens de fé para transformar sua vida diária, mas também estará contribuindo diretamente para o crescimento da Palavra de Deus. Sua compra ajuda a manter o canal no ar, cobrindo custos essenciais como narração, edição de vídeo, músicas e muito mais, permitindo que essa mensagem alcance ainda mais corações. Não perca a chance de se conectar mais profundamente com o Senhor e encontrar as respostas que seu coração tanto busca. Clique no primeiro link na descrição e garanta agora mesmo o seu exemplar. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para receber mais conteúdo como este. Mas, enquanto não fazemos nossa próxima postagem, eu recomendo que você assista nossa playlist de mensagens inspiradoras como essa. Clique e assista agora mesmo. Então nos vemos em poucos segundos. Que Deus te abençoe. Um abraço.